Olá, gente. Ótimo dia. Como vocês estão? Tudo certo? Bom, a gente vai dar continuidade aqui no estudo de execução. Ontem o João Vitor deu continuidade com vocês no assunto. Hoje eu vou tratar sobre legitimidade, falar um pouquinho sobre as partes na execução, tá? Eu acho que o Chacon e o Antônio estão em momentos diferentes da matéria, então a gente está dando uma continuidade mais lógica na matéria para não ir atrapalhando todo mundo conseguir revisar, tá certo? Bom, como eu disse, a gente vai falar hoje aqui sobre as partes na execução, então quem são os sujeitos dentro da execução, tá? Para começar, para a gente entender melhor quem são as partes, é importante que a gente entenda o conceito de legitimidade e entenda também quais os tipos de legitimidade presente na execução, tá? Bom, a gente tem pelo Código de Processo Civil 3 tipos de legitimidade na execução: a legitimidade ordinária, a legitimidade ordinária independente e a legitimidade extraordinária, tá? A legitimidade ordinária, como o próprio nome diz, é aquela que acontece via de regra, tá? O artigo 778 do CPC diz que pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Ou seja, o credor, a pessoa que tem o direito de cobrar algo, né? Ela tem o direito de crédito, ela pode promover a execução forçada contra a pessoa que confere o título executivo. Então, o título executivo, aquele documento que consta o direito de uma pessoa cobrar e de outra ser cobrada, né? Então, esse artigo ele diz que quem configura nesse título executivo como devedor, ele vai ser obrigado a participar também da execução juntamente ao credor, que é quem vai forçar a execução, certo? Então, essa é a legitimidade ordinária. É mais fácil da gente lembrar, é mais comum, é a mais lógica, né? Quem no título executivo configura como devedor tem o dever de pagar, e quem configura no título executivo como credor tem o direito de realizar a execução, tem o direito de cobrar, certo? É o mais comum, é o mais lógico que a gente já imagina logo de cara, certo? Além disso, a gente tem a legitimidade ordinária independente. O que seria a legitimidade ordinária independente? O artigo 778 ele traz no seu parágrafo primeiro, incisos, algumas situações onde o sujeito que vai realizar a execução não vai ser aquele que está configurado no título executivo como credor. Vão ser outros sujeitos, mas ele não deixa de ser legitimado ordinário. Eu vou fazer a leitura desses incisos e vocês vão entender melhor por que a legitimidade ordinária ela não é afastada nesse caso, ela é apenas ampliada. Ó, artigo 778, parágrafo 1º. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente ordinário. Exequente é a nomenclatura, né, como a gente denomina a parte ativa na execução, tá? Então a gente tem o exequente, tem o executado. Assim como na fase cognitiva a gente tem o autor e o requerido, autor e o réu, a gente tem na execução também essas nomenclaturas. Exequente, quem configura como polo ativo na execução, e executado, quem tá contra quem está sendo proposta aquela execução, né? Então é a parte passiva, certo? Então o exequente está para o autor. Não vou fazer essa comparação, mas é como se fosse na fase de cognição. A gente tem o autor e na fase de execução a gente tem o exequente, certo? Como se fosse um espelho. Na vida prática vai ser uma continuidade, né? Na fase cognitiva ele vai ser autor e depois vai ser exequente. Na fase na fase cognitiva a gente tem o réu, que posteriormente vai ser o executado na fase de execução, certo? Então, em sucessão ao exequente originário, o Ministério Público, nos casos previstos em lei. Então, vai haver casos em que o Ministério Público ele vai poder promover a execução forçada. É o caso de... Enfim, a gente tem alguns casos previstos em lei. Então, são casos que somente podem ser conferidos pela lei para que o Ministério Público ele promova a execução, certo? Inciso 2º.
o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que por morte deste lhes for transmitido o direito resultante de título executivo, certo? Então, é o caso aí de sucessão. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Ou seja, ele cedeu o crédito, cedeu o débito. Nesse caso, ele vai ter a legitimidade ordinária independente, certo? A pessoa, o credor, ele cedeu o seu direito de crédito a outra pessoa, a outro sujeito. Então, esse outro sujeito, ele vai configurar também a execução como legitimado ordinário, só que no caso de legitimado ordinário independente. Inciso 4º, o subrogado nos casos de subrrogação legal ou convencional. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre subrogado, mas subrogado é quando aquela pessoa a ela é transferido os direitos ou do credor ou do devedor, certo? Então, ela subrogou nos direitos daquela pessoa, aqueles direitos foram transferidos a ela, certo? E aí depois a gente vai dar uma olhadinha melhor em subrogação legal, subrogação convencional, tá? Aí vem o parágrafo 2º, a sucessão prevista no parágrafo 1º independe de consentimento do executado. Tá? Então, aqui, para qualquer uma desses casos de legitimidade ordinária, a gente não necessita do consentimento, da anuência do executado, certo? Então, o Ministério Público, ele, independente da anuência do executado, ele vai promover a execução. No caso de sucessão, no caso de cessão, no caso de subrogação, enfim, em qualquer um desses casos a gente vai ter aí a legitimidade ordinária independente garantida sem que o executado, ou seja, o devedor, ele anue, beleza? E aí a gente tem a legitimidade ordinária. Legitimidade ordinária, como em outros casos aí do processo civil, é quando um sujeito ele executa ele realiza a execução daquele direito em nome dele, só que aquele direito não é dele, é um direito alheio. Então ele garante o direito alheio em nome próprio. É muito comum a gente ver no caso do MP, certo? E também é quando o Ministério Público tiver essa legitimidade conferida por legislação, certo? A lei ela vai ser bem minuciosa em relação a isso, né? Ela vai descrever lá que o Ministério Público ele tem essa legitimidade extraordinária garantida, certo? Eu acho que o caso que a gente consegue vislumbrar com mais facilidade e com mais frequência na vida prática é a execução de ação civil pública, né? O Ministério Público ele tem a legitimidade para executar, não só para executar, ele tem legitimidade para ajuizar uma ação civil pública e também para executar, certo? Para garantir direitos coletivos, direitos difusos a partir de uma ação, certo? Então, nesse caso, a lei ela confere legitimidade extraordinária, desculpa, ao Ministério Público. Porque se ele está buscando interesses difusos ou interesses coletivos, ou seja, que pertence a um grupo de pessoas, determináveis, indetermináveis, enfim, né? Mais para frente vocês vão entender melhor, mas de modo geral, né, em linhas sucintas, ele vai garantir um direito de uma coletividade. E como ele vai garantir o direito da coletividade, ele não vai estar garantindo o seu direito. O Ministério Público é um órgão que vai buscar a garantia desses direitos coletivos, não dele. Ele não vai estar buscando, eu quero uma indenização, um ressarcimento por danos morais do fulano, daquela empresa, para o Ministério Público. Não, ele causou dano à honra do Ministério Público. Não seria nesse caso, certo? Né, nesse caso hipotético, ele estaria garantindo o direito próprio e nome próprio. Já para garantir direitos difusos e coletivos, ele vai estar buscando em nome próprio, ele, Ministério Público, vai estar indo lá, promovendo a ação, ajuizando a ação em nome próprio. Então, ele vai legitimar, ele vai configurar a ação no polo ativo como Ministério Público mesmo, ele não vai estar substituindo ninguém, ele vai estar em nome próprio, ajuizando aquela ação, mas
ajuizando a ação para garantia de direito alheio. Então, não vai ser o direito dele, ele vai estar garantindo o direito de uma coletividade, certo? Então, por isso que a gente diz que ele vai estar garantindo direito alheio em nome próprio. Perfeito? E aí, no caso da ação civil pública, que tem uma lei que determina como vai funcionar a ação civil pública, ela diz que o legitimado, né, o Ministério Público é um legitimado extraordinário, tanto para ajuizar a ação, quanto para executar a ação, certo? Então, a gente vai entender melhor agora, a gente vai falar sobre cada legitimado, cada sujeito na execução, e aí esses conceitos de legitimidade ordinária independente e legitimidade extraordinária vão ficar um pouco mais claras na cabeça de vocês, certo? Então, quem são os legitimados? Quais são os sujeitos de uma execução? Bom, primeiro a gente tem o credor e o devedor, que, como eu disse, se encaixa aqui na legitimidade ordinária e são os mais comuns, né? São os sujeitos que configuram como partes no título executivo, certo? Então, seja no título, numa sentença, que é um título judicial, seja num cheque, num contrato assinado por duas testemunhas, enfim, seja qual for o título executivo que garanta a executibilidade dele, né, desse título, independente de qual vai ser esse título, configurando como credor e devedor, eles vão configurar partes na execução posteriormente, certo? Em eventual execução. Então, se a gente tem, por exemplo, um cheque e a gente vai ter lá, né, a parte que, né, que quem é o dono do cheque, né, que tem o direito, quem vai ser devedor é o emitente, e depois a gente vai ter a pessoa que tem o direito de ir lá, né, depois, seja a pessoa que diretamente recebeu aquele cheque, ou depois se aquele cheque foi endossado, enfim, a pessoa, o último endossado, a pessoa que tem direito, que vai lá e deposita aquele cheque, esses dois sujeitos vão configurar depois uma execução caso haja a necessidade de executar aquele cheque, certo? No caso do contrato também, né? A gente tem duas partes no contrato, assinado por duas testemunhas, é importante a gente dizer isso, porque se não for assinado por duas testemunhas, ele não tem força executória, e aí vai ter que propor uma ação né, de conhecimento, enfim. Mas, assim, pensando em um contrato assinado por duas testemunhas que tem força de execução para ser executado, a gente vai ter as duas partes. Então, essas duas partes são as que compõem aquele título executivo, né, que estão lá previstas no contrato, e aí, caso haja necessidade de executar aquele contrato, essas duas partes, que já são, assim, originárias daquele título de executivo, elas vão compor o polo passivo e o polo ativo na execução. Então, vão configurar aí como devedor e credor. Beleza? Além, então, desses legitimados ordinários, a gente vai ter os sucessores. Como eu disse, são os legitimados ordinários independentes, certo? E a sucessão, lembrando que ela não ocorre apenas com a causa mortis, com o óbito do legitimador ordinário, ela pode acontecer em vida também. Então, a gente tem um caso de morte, então, o inventariante, os herdeiros, enfim, o espólio, eles vão inventariante a partir do inventariante representando o espólio, né, no caso. Mas aí a gente tem, então, esses casos onde esses sujeitos, eles vão dar continuidade, ou eles vão executar, né, pode ser que o inventário ainda esteja em curso, certo? Eles vão dar continuidade, ou eles vão propor a execução que foi garantida, né, pelo credor devedor que já veio a óbito, né? Então, eles vão ocupar aquele espaço, vão preencher aquela lacuna que ficou. Então, se o de cujus ele era o credor, o inventariante ou os herdeiros, eles vão ocupar esse espaço de credor, eles vão ocupar o polo ativo da demanda. Caso o de cujus tenha sido devedor nessa execução, então eles vão compor o polo passivo da demanda, certo? E aí acontece também a sucessão entre vivos. Então, a sucessão é o que? Ele vai ceder ou o seu crédito ou o seu débito, certo? Porque a sucessão é o ato de dar continuidade, né? Então, a gente dá continuidade, no caso de morte,
para os herdeiros ou para o espólio, enfim, a gente dá continuidade porque o que ocasionou essa sucessão foi a morte, mas a sucessão em vida ela também pode acontecer, então ele dá continuidade àquele fenômeno jurídico, certo? E aí, no caso de na execução, pode acontecer a cessão de crédito ou a cessão de débito, certo? Então, o credor ele pode ceder o seu crédito a terceiro. Então, ele vai ceder o seu direito de receber a terceiro, certo? E aí, o crédito seria o ato de você poder realizar uma cobrança, você tem um crédito, certo? Então, aqui nesse caso, não vai, para que aconteça a cessão de crédito, não vai depender da anuência do devedor, certo? Porque imaginemos que João e Maria são partes na execução. João compõe o polo ativo e a Maria o polo passivo. Então, o João tem o direito de cobrar Maria e Maria tem o dever de pagar João. E aí, João, que é credor, ele diz o seguinte: vou ceder o meu crédito para Pedrinho. Ele vai precisar da anuência de Maria? Não. Por quê? Porque ele tem, o direito de receber, de cobrar Maria. Então, nesse caso, ele vai receber. É bem lógico, na verdade. Ele vai receber. Se ele ceder a outra pessoa, essa relação jurídica ela só vai ter uma mudança no nome, digamos assim, na pessoa que vai receber, certo? Então, não necessita da anuência do devedor, que ao contrário não acontece, certo? A gente entendendo o do devedor, a gente fica mais fácil a gente entender o porquê o credor não tem essa necessidade. No caso de Maria, que tem o dever de realizar o pagamento, caso ela ceda o seu débito, ela pode ceder o seu débito por uma pessoa que não tem grandes recursos financeiros. Então, pode ser que Maria ceda seu crédito para o José, por exemplo. O José é uma pessoa bem pobre, enfim, esse débito ele está estabelecido na quantia, está fixado na quantia de 500 mil reais, por exemplo. E José é um trabalhador lá que recebe 5 mil reais por mês. Visto que o débito está fixado em 500 mil reais, por exemplo, nesse nosso exemplo, ficaria muito difícil, muito inacessível que José realizasse o pagamento, porque José só recebe 5 mil reais por mês, não tem bens no seu nome, não tem imóvel, não tem bem imóvel, nem nada no seu nome. Ele não tem nenhum bem. Recebe uma quantia que, visto a quantia da execução, né, visto esse débito da relação jurídica, é muito maior a capacidade financeira dele. Então, nesse caso, como ficaria muito mais difícil para José realizar o pagamento, é necessário que o Joãozinho ele anue com essa cessão de débito. Porque se Maria, por exemplo, é uma pessoa que recebe aí 50 mil reais por mês, tem imóveis, tem imóveis, bens móveis, enfim, é sócia de uma empresa, cobrar Maria, executar Maria ficaria muito mais fácil, a gente teria muito mais meios de garantir a execução, garantir a efetivação, a satisfação do crédito, porque ela tem diversos meios para a gente realizar essa satisfação. Já José, ele não tem nenhum bem no nome dele, ele não é sócio de nenhuma empresa, ele recebe uma quantia que é muito inferior a Maria, certo? Que seria a devedora originária. Então, por esse motivo, é necessário a anuência do credor, certo? O que não acontece ao contrário, porque se Maria tem o dever de pagar 500 mil reais, independe se ela vai pagar para João, que ganha 100 mil reais por mês, ou se ela vai pagar para Ana, que recebe 1.000 reais por mês, independe. A obrigação de realizar o pagamento é do devedor, então independe de quem ele vai pagar, certo? Então, por isso que não é necessário a concordância, a anuência do devedor para a cessão do crédito. Entendeu? O que não acontece ao contrário, por esses motivos que eu expus aqui. Beleza? E aí a gente tem o caso da subrogação, que ela pode acontecer por meios que são garantidos por lei ou por convenção das partes. Tá? Lembrando que subrogação é quando acontece a transferência dos direitos. Então, se a gente tem um subrogado legal,
A gente vê muito isso quando são casos previstos em lei, certo? Mas acontece, por exemplo, de um terceiro realizar o pagamento da dívida do devedor, e aí, automaticamente, com esse pagamento, ele tem os direitos do credor transferidos a ele, certo? Então, assim, a gente tem João e a gente tem Maria, certo? João é credor e Maria é devedora. E aí, Ana vem aqui e paga a dívida de Maria. Pagou a dívida de Maria. Então, ela veio e pagou para o Joãozinho a dívida de Maria. Veja que, como ela pagou a dívida de Maria, ela automaticamente ela vai ocupar o polo, não ocupar o polo ativo, mas ela vai ter os direitos do credor transferidos a ela. Porque se ela pagou, Maria não realizou o pagamento. Quem pagou foi Ana, certo? Então ela pegou para si os direitos do credor. E aí, porque Maria, como ela não realizou o pagamento, ela vai continuar com essa obrigação de pagar, certo? Mas aí, ó, os direitos do credor foram subrogados para a Ana, porque a Ana realizou o pagamento. Então, a Ana, que realizou o pagamento em nome de Maria, ela pode posteriormente fazer a cobrança de Maria. Fala assim, Maria, ó, paguei a dívida que você tinha com o Joãozinho. Então, você tem que me pagar, certo? Aqui é bem lógico também. E a gente diz que é legal porque são em casos previstos em lei, e nesses casos previstos em lei, a lei já fala o seguinte, ó, quando o subrogado realizar o pagamento, ele automaticamente vai ter os direitos do credor transferidos a ele, certo? O que, o que e essa característica de transferência automática é o que difere da subrogação convencional. Na subrogação convencional, vão acontecer em casos onde a lei não permite essa subrogação legal, né, essa transferência de direito automático, porque depende da anuência das partes. Então, é necessário que o credor e o devedor eles concordem com essa transferência, certo? Então, se tem, por exemplo, terceiro querendo realizar o pagamento de dívida de um devedor, é necessário que o credor ele anue, certo? Então, as partes e esse terceiro eles têm que concordar com a transferência desses direitos, certo? Eles têm que ter em concordância em relação a essa subrogação. Perfeito? Mas aí, quando há essa concordância, vai acontecer a subrrogação convencional, e nesse caso, o subrogado vai também configurar como parte nessa execução, certo? Já que ele realizou o pagamento, ele garantiu o pagamento do débito do devedor. E aí a gente vai ter o fiador subrogado, que seria bem esse caso da subrogação legal mesmo. A subrogação legal, um exemplo dela é quando o fiador realiza o pagamento, certo? Então, se a gente tem, no caso de locação de imóveis, muitos contratos de locação de imóveis já prevê em contrato a figura do fiador. E aí, se o fiador vai lá e realiza o pagamento que o inquilino está lá demorando para pagar, automaticamente ele já subroga nos direitos do credor. Então, ele pode depois cobrar o inquilino, falar, ó, eu paguei a dívida lá, então você deve me pagar. E aí, nesse caso, ele vai configurar como fiador subrogado, certo? Nesse caso, já é previsto em lei, já é uma subrogação legal, e aí ele vai configurar na execução como fiador subrogado, certo? Porque ele tem essa relação jurídica de fiador estabelecida em algum título, né, geralmente no contrato, e subrogado porque ele realizou esse pagamento, ele adquiriu os direitos do credor a partir desse pagamento de dívida que não era sua, era do devedor, certo? E aí, quando há essa transferência, a gente diz que ele subrogou nos direitos do credor. Então, obviamente, a parte que ele vai ocupar na execução é a parte ativa, o polo ativo, porque ele subrogou no direito do credor. Então, ele vai substituir o credor. O credor, ele ocupa o polo ativo. Entretanto, vai haver casos onde o fiador ele vai ocupar o polo passivo da demanda, certo? Porque pode ser que o credor ele fez a cobrança do devedor lá. Vamos imaginar no caso de locação. O credor, o dono do imóvel, fez a cobrança do inquilino, não paga, ficou lá 12 meses, não pagou, não realizou o pagamento. O que ele vai fazer? Ele vai executar o inquilino, vai executar o devedor para ele realizar o pagamento. E aí, esgotadas
as possibilidades lá de execução contra o inquilino, ele vai ter que cobrar o fiador, porque o fiador garantiu o pagamento, certo? É óbvio que para executar contra o fiador, ele vai ter que ter configurado o fiador desde a fase cognitiva, certo? Então, desde a fase de conhecimento, ele vai ter que ajuizar aquela ação contra o inquilino e contra o fiador, certo? Porque o fiador ele vai ter que configurar de alguma forma a fase cognitiva, vai ter que configurar como parte na fase cognitiva do processo, para depois ele poder executar, porque não é possível, não tem legitimidade passiva o fiador que é executado, né? O credor executa a ação contra ele também sem que ele tenha configurado parte ou, enfim, tenha intervindo no processo na fase cognitiva. Então, se nunca ninguém tocou no fiador na fase cognitiva, ele não vai, se isso acontecer, ele não vai, o credor ele não vai poder executar depois do fiador na fase de execução assim a bel prazer. Não, ele vai ter que ter mencionado, vai ter que ter, de alguma forma, trazido o fiador na fase cognitiva do processo, certo? Então, nesse caso, o fiador, caso haja lá o litisconsórcio ou intervenção de terceiros do fiador na fase cognitiva, o credor, posteriormente na execução, vai poder executar contra o fiador também, e aí, nesse caso, o fiador ele vai ser requerido, né? Ele vai ser também co-devedor. Então, ele vai ocupar o polo passivo da demanda, certo? Porque aqui ele não realizou o pagamento, diferente do fiador subrogado, quando ele faz o pagamento e adquire os direitos do credor para ele, certo? Nesse caso, ele vai ocupar o polo ativo. Já no caso do fiador no polo passivo, ele não realizou o pagamento, ele não garantiu o pagamento que o devedor principal teria. Então, ambos vão ocupar. Ele tem essa previsão de ocupar os dois polos da demanda, tá? Além disso, a gente tem a figura do ofendido, certo? Aqui o ofendido, ele tem essa legitimidade porque o título executivo que trouxe ele ao processo, ele geralmente não é aqueles que a gente vê por danos morais, enfim, algum tipo de ressarcimento que já decorre de uma relação jurídica na fase de conhecimento, sabe? Uma relação jurídica civil ou, enfim, algum outro título executivo extrajudicial que trouxe ele ao processo. Aqui a gente tem a figura do ofendido por conta do título executivo judicial criminal, penal, certo? Então, ele é ofendido, ele foi ofendido numa ação de contra a sua honra, né? Então, a gente tem um caso lá de... nossa, me fugiu o nome agora. Gente, me fugiu o nome agora. Mas são 3 ações que a gente propõe lá quando há ataque à nossa honra, né? Gente, me fugiu o nome. Injúria, difamação e calúnia. Então, nesses casos, a gente faz o pedido de indenização, certo? Nesse caso, o título executivo, ele decorreu de uma relação jurídica penal. E aí, quando a gente traz ao processo civil para fazer a execução, certo? Porque na fase penal, o processo penal, ele não vai ter competência para fazer execução de danos morais, por exemplo, decorrente de uma calúnia, decorrente de uma difamação. Ele não vai ter essa competência. Essa competência, ela é da justiça civil, entendeu? Ela tem competência para fazer essa execução, o processo civil. Então, eles vão trazer esse título executivo criminal para o processo civil e o processo civil vai executar, certo? E aí, nesse caso, a gente chama esse sujeito de ofendido porque ele não figurou como credor, como devedor, nem nada, numa fase cognitiva civil, entendeu? Ele decorreu de uma sentença penal. Então, aqui, ele vai vir como ofendido e vai configurar como credor na execução, certo? E aí, essa execução vai ter natureza civil. Fora esses casos, né, a gente vai ter o caso da ação civil pública, certo? Porque na ação civil pública, quem tem a legitimidade para propor, para ajuizar, como a gente viu, é o Ministério Público, certo? Mas aí, como o Ministério Público ele ajuiza direito alheio em nome próprio,
pode ser que pode ser não, nesse caso, né, de direito alheio, não vai ser o direito dele, e aí um ofendido, uma pessoa que foi, como que eu posso explicar? Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil. Pode ser que o Ministério Público ele mova uma ação civil pública contra uma empresa por danos aos consumidores. E aí essas pessoas que foram ofendidas, que foram lesadas por conta desse ato da empresa, elas vão ter a legitimidade para executar aquela sentença penal, aquela sentença civil, certo? Ela vai executar aquela sentença porque ela foi uma lesada. Então, nesse caso do consumidor, a ação civil pública ela vai ser movida contra a empresa, mas ela não vai legitimar, ela não vai especificar, olha, é por conta de Joãozinho, de Mariazinha, de Aninha, vai lá e vai descrever as 50 mil pessoas que foram afetadas. Não, ela não vai exemplificar, não, ela não vai especificar cada lesado, certo? Ela só vai dizer que, né, foram lesados lá os consumidores, enfim. E aí essa pessoa que é lesada, ela vai comprovar que, né, essa lesão, e ela vai ter a legitimidade para executar aquela sentença de ação civil pública, certo? Então, ela também foi uma lesada, ela também foi uma ofendida, certo? Então, por esse motivo, ela tem legitimidade para executar aquela sentença, porque pode ser que a sentença da ação civil pública diz o seguinte, ó, essa empresa ela vai ter o dever de indenizar ou de ressarcir os danos que ela causou aos seus consumidores. Então, pode ser que essa empresa causou para mim um dano de 10 mil reais, certo? É uma empresa de telefonia que me fez uma cobrança indevida e gerou ali uma fatura de 10 mil reais, me negativou meu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito e em 10 mil reais. Então, ela me lesou em 10 mil reais. Então, a ação civil pública ela diz o seguinte, ó, ele vai ter que dever de ressarcir esse dano que ela te causou e, enfim, vai ter o dever de natureza de danos morais, realizar o pagamento do dobro do que foi cobrado, do dobro do dano material. Então, eu vou executar, porque esses casos são específicos, né? A ação civil pública ela determinou amplamente qual é o dever da empresa, qual vai ser a condenação da empresa. Aí, cada ofendido vai lá, pode promover, né? Nesse caso, já que você teria uma indenização específica, porque se ele teria que fazer o ressarcimento do dano a cada lesado tem que ir lá e tem que executar para ter o seu direito garantido. Então, eu vou lá, executo essa sentença da ação civil pública para ter o meu direito atendido, certo? Então, eu vou configurar na execução como ofendido, certo? E aí eu vou, né, posteriormente, eu vou entrar como ofendido, mas aí eu vou configurar depois como credor, certo? O que originou o meu direito foi essa ofensa, mas aí eu vou configurar depois na execução como credor, porque essa ofensa me gerou esse direito de realizar uma cobrança, certo? Depois a gente vai ter o responsável titular do bem vinculado por garantia real. Nossa, aqui saiu meio separado. O responsável titular do bem vinculado como garantia real ao pagamento do débito. Sabem aquelas relações jurídicas onde uma pessoa ela oferece um bem como garantia de pagamento, certo? Então, como garantia do meu pagamento, eu deixo o meu veículo, por exemplo. Nesse caso, o responsável por esse bem, ele vai configurar também na execução, certo? Então, pode ser movida uma execução contra ele porque ele garantiu o seu bem. Então, pode ser que, por exemplo, no caso de um empréstimo, alguma pessoa ela ofereça o seu imóvel, ofereça o seu veículo como garantia de pagamento. Não pagou? Então, a empresa ela vai lá e executa esse titular, né, o titular desse bem, para ter esse bem transferido a ela, já que a pessoa não realizou o pagamento, certo? A gente vai ter o avalista ele se parece muito com o fiador, mas porque ele também garante o pagamento, só que há algumas diferenças. O avalista, por exemplo, ele pode ser executado diretamente
na execução para realizar o pagamento, diferente do fiador. Do fiador, a gente tem aquele caso de que tem que respeitar o direito de ordem, enfim, tem que esgotar as cobranças contra o devedor para depois realizar a cobrança do fiador, né? Tem esses casos. Agora, a avalista não. A avalista ele já pode ser executado diretamente. Ele garante o direito de pagamento do devedor principal, certo? E aí, se o devedor principal não realizou o pagamento, ele pode diretamente cobrar o avalista, né? Porque geralmente o avalista é uma pessoa que tem mais condições financeiras, ou enfim, uma condição financeira igual, né? Então, por isso que ele configuraria como avalista, certo? No fiador é aquela pessoa que, enfim, garante, né? A gente vê muito no caso de locação de imóveis. Ah, eu preciso de uma outra pessoa que tenha um imóvel em seu nome para garantir, enfim, só aquelas situações mais corriqueiras do cotidiano. Agora, a avalista é aquela pessoa que garante o pagamento, enfim, e por isso ele tem essa natureza de né, poder ser cobrado diretamente, sem que seja esgotados as cobranças do devedor. Enfim, tem algumas diferenças. E aí, nesse caso, a avalista também pode configurar como parte na execução, certo? Assim como o fiador. Além disso, a gente tem o advogado. O advogado entraria no caso de cobrança de honorários, certo? Na cobrança de honorários, ele pode, caso a outra parte não realize o pagamento, ele já pode executar os seus honorários, certo? De uma maneira independente, uma maneira autônoma ao que foi determinado como pagamento na ação, certo? A gente tem a quantia que a parte sucumbente deve realizar que a parte sucumbida tem que realizar a parte sucumbente. Enfim, a gente tem essa quantia. Autônoma essa quantia, separada dessa quantia, né? Diferente dessa quantia, a gente tem os honorários advocatícios. Eles são até estipulados de uma maneira autônoma a esse valor aí em relação à parte sucumbida e à parte sucumbente. E aí, nesse caso, o caso não haja o pagamento dos honorários advocatícios, o advogado ele pode executar autonomamente esse valor contra a parte que lhe deve, certo? Então, por isso ele vai configurar como parte da execução. Ele já está executando ali, porque já tem um título um título executivo judicial firmando a ele, garantindo a ele esse direito de cobrança, e ele vai lá e só executa posteriormente para ter ali satisfeito o seu crédito, certo? A gente tem o empregador, que ocorre naqueles casos onde o empregado, no seu exercício profissional, ele lesa uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa, ela faz ele faz ajuiza a ação contra a empresa e contra o empregado também, então ambos vão ocupar o polo passivo da demanda, né, em litisconsórcio. Então essa pessoa ela vai e vamos imaginar um caso, uma empresa de material de construção vai realizar uma entrega. Então o motorista, que é empregado, vai realizar uma entrega dessa empresa, e aí esse empregado ele atropela uma outra pessoa na rua. Nesse caso, a pessoa que foi lesada, a vítima, ela vai ajuizar uma ação contra a empresa, e aí pode ser que a empresa também, né, chame ao processo o empregado, ou ela requer que o empregado configure o polo passivo da demanda juntamente a ela, para responder também pelos danos. E aí, nesse caso, na execução, o empregador ele vai configurar também vai configurar como parte, certo? Tanto o empregado quanto o empregador. E aí pode ser que nesse caso também o empregado ele não tenha sido mencionado no processo. Mas aí o empregador ele tem o direito de depois, eu esqueci o nome técnico, mas aí, enfim, foi um erro do empregado. O empregador, posteriormente, ele pode se voltar contra um empregador, pode se voltar contra o empregado e falar, ó, quem tem o dever de realizar pagamento, de indenizar aquela parte, de se responsabilizar pelo dano, não é a empresa, é você, o erro foi seu, não foi um erro
na execução do trabalho por conta de uma atividade que nós estipulamos, enfim, né? A responsabilidade é do empregado. Então, o empregador, ele vai... queria lembrar o nome técnico agora, mas enfim, esqueci. Ele vai ajuizar uma ação contra o empregado, porque assim, o empregador realizou o pagamento, certo? Foi lá, pagou o que ele devia para aquela pessoa que o empregado atropelou, enfim, aquela ação já foi resolvida. Mas aí ele vai ajuizar ação contra o empregado para falar, apesar de eu ter realizado o pagamento, a culpa foi sua, certo? Então, ele vai voltar essa ação contra o empregado e, nesse caso da execução, ele vai configurar como parte também na execução como credor, certo? Porque ele vai ter o direito de fazer a cobrança do empregado. Então, aqui nesse caso, ele vai configurar como credor e o empregado como um devedor, certo? E o Ministério Público. Acho que seria o mesmo caso aqui, né? Um dos casos do ofendido. Enfim, desculpa, eu confundi aqui. O Ministério Público ele também pode aparecer como parte na execução, tanto de execução de ações civis públicas, quanto ações populares. Enfim, aqui só lembrando que na ação civil pública, o Ministério Público ele já pode executar, porque nem sempre vai acontecer de uma sentença ela delimitar que as pessoas que forem lesadas, no caso do que eu dei dos consumidores, os consumidores lesados têm o direito de realizar a execução contra a empresa no limite do que foi lesado. Então, se o consumidor ele teve a lesão de 10 mil reais, ela vai poder propor ação para ter esses 10 mil reais reavistos. Pode ser que não, pode ser que a execução ela aconteça também assim, de modo geral, não a cada consumidor. Então, o Ministério, não a cada consumidor, não, a cada lesado, né? É que o consumidor seria um exemplo. Mas a cada lesado, pode ser que essa execução, ela seja, por exemplo, contra o meio ambiente. A lesão foi contra o meio ambiente. O meio ambiente não vai lá e não vai executar a ação. Então, o próprio Ministério Público vai executar essa ação que teve lesão ao Ministério Público, ao meio ambiente, para que essa pessoa que realizou a lesão, né, ela realize o pagamento, certo? Então, ela mesma vai configurar como parte na execução, como credora, certo? E aí, ainda assim, ela vai ser credora por legitimidade extraordinária, porque não vai ser o direito dela, vai ser o direito do meio ambiente ali, certo? Mas aí ela vai configurar como parte também na execução, ela vai dar continuidade, assim como ela deu início na fase cognitiva, certo? Em ações populares também. A ação popular é uma ação onde ela tem que ser proposta por um cidadão, certo? Só o cidadão. Não pode ser proposta por pessoa jurídica, não pode ser proposta pelo Ministério Público. Mas tem alguns casos onde aquele cidadão ele desiste da ação, ele não dá continuidade. E aí, quando ele não dá continuidade, o Ministério Público ele pode dar continuidade, certo? Então, a legitimidade da ação popular não é do Ministério Público. O Ministério Público ele não pode ajuizar uma ação popular, só um cidadão. Entretanto, há alguns casos onde ele pode dar continuidade na ação que foi abandonada por esse cidadão, certo? Tá, Richard, entendi quais são os legitimados na execução, mas pode haver litisconsórcio ou intervenção de terceiros na execução? A gente pode. O litisconsórcio é mais fácil de a gente visualizar, né? Porque há casos onde a gente tem dois devedores, dois credores, enfim. O litisconsórcio é isso, né? A pluralidade de sujeitos num polo da ação. Então, aqui a lei não traz nenhuma restrição a litisconsórcio, nem a intervenção de terceiros, certo? Então, a gente vê que todas as situações de intervenções de terceiros não há incompatibilidade com a execução, certo? Então, pode ser que, por exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a própria lei, ela diz que em qualquer fase do processo ela pode acontecer, certo? Então, não há nenhuma incompatibilidade com nenhum tipo de intervenção de terceiros para a execução, certo? Então, ela pode acontecer também na execução, assim como ela acontece na fase cognitiva do processo. Gente, então é isso. Eu espero que tenha dado para entender certinho, entender melhor sobre a legitimidade. Espero que vocês consigam fazer uma boa revisão sobre legitimidade.
são muitos, são muitos legitimados. Quando a gente vai estudar a fase né, a parte teórica, a gente vê que a gente tem muito legitimados, mas quando a gente pega alguma peça prática, a gente pega exemplos práticos, isso se torna muito mais fácil da gente entender na nossa cabeça, porque a gente fica, meu Deus, mas eu tenho um credor, tenho um advogado, tenho um pregador, tenho não sei o quê, papapá. Parece que são muitos, e é uma pluralidade enorme, mas a gente pegando na prática, pela situação, a gente lendo a ação, a gente já consegue identificar com mais facilidade, certo? A prática, ela se torna menos plural, pelo menos no sentido de denominação das partes, então fica um pouquinho mais fácil. Então, para estudar as primeiras vezes parece muita coisa, mas depois quando a gente pega exemplos práticos, a gente vê um comentário em relação a alguma ação, a gente consegue identificar com mais facilidade essas partes na execução, tá certo? Então é isso, galera. Qualquer dúvida pode mandar para mim no Instagram, no WhatsApp, lá no grupo que a gente tem de monitoria que eu vou estar à disposição, tá certo? Então, até a próxima monitoria. Tchau, tchau.